Quer coisa melhor do que saber que você foi ou é a parte boa da vida de alguém? E quer saber o que elas fazem com isso? É problema delas, porque isso não diz respeito a você, e sim a elas. Mas a consciência sobre a nossa postura de ser a parte boa na vida das pessoas muda completamente o jogo da nossa percepção sobre nós mesmos, né não? Eu sou Ellen Darla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. Eu sempre falo que ser bom é o melhor negócio, só que hoje a gente vai um pouquinho além do ser bom. A gente vai transferir esse ser para o fazer, transformar em ação aquilo que a gente é. Afinal de contas, o que adianta ser se não for pelo fazer? É por isso que dizem que se você quer conhecer algo, faça algo. Fazer é o que transforma. Por mais empatia que eu tenha pelo outro, mas o que adianta eu ter empatia se eu não faço nada para mudar a realidade do outro, aquilo que o outro está passando? O que adianta eu conhecer a verdade se eu permito que a mentira reine e conduza as ações das outras pessoas? O que adianta eu saber conhecer a justiça, a verdade, se eu permito que a corrupção reine ao meu redor? Se eu conheço a verdade, mas eu não permito que ela brilhe e eu deixo que a mentira reine, então eu estou me submetendo à mentira. Eu sou pior do que aquele que mente. Não basta ser bom, a gente precisa praticar o bem. E pode ter certeza que praticar o bem é viciante, sabe por quê? É quando você muda os seus circuitos neurais, é quando você cria novas trilhas neurais, é quando você reconfigura o seu cérebro para novas atitudes, para novos rituais, para as novas referências, para novos padrões de comportamento. É natural que a gente já vem de fábrica, o nosso cérebro já vem programado com os circuitos do medo, da ansiedade, porque ele precisa focar na nossa proteção. Então a gente tem muita facilidade em guardar aquilo que é perigoso, aquilo que a gente deve temer, aquilo que a gente deve fugir, porque assim a gente mantém a preservação. Os circuitos da compaixão, da gentileza, não. Ao contrário daquilo, a gente precisa trabalhar neles, desenvolver, reeducar. A gente precisa se programar. O nosso ego, ele tem esse instinto de autopreservação. Então, ele quer para si, ele disputa. Às vezes, a gente tem que educar uma criança para ela aprender a dividir, para ela aprender a compartilhar, para ela criar esses limites entre ela e o outro. A criança passa uma fase do egocentrismo. Isso é natural. Mas à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai aprendendo que compartilhar é o melhor negócio. Assim, a gente estrutura as nossas relações dentro de um equilíbrio construtivo para nós e para o mundo. Se a gente não dá conta de ativar esses circuitos de compaixão, de gentileza, de caridade, depois a gente não sabe por que a gente fala, nossa, eu vivo estressado. Por quê? Os antigos circuitos do medo, da ansiedade, estão em ação. À medida que a gente vai substituindo esses circuitos, a gente vai reeducando, reprogramando o nosso cérebro para que ele não esteja o tempo todo em modo luta ou fuga. E os circuitos que nós precisamos acionar para que o circuito do medo, da ansiedade sejam desativados é exatamente o circuito da solidariedade, da ajuda, da compaixão, da caridade, até porque essas ações, elas fazem com que o nosso organismo produza várias substâncias biopsíquicas, neurotransmissores que produzem motivação, felicidade e aí confirmam e reforçam o desejo de produzir mais atitudes nesse sentido. Então, a gentileza, a solidariedade, a caridade, elas são viciantes exatamente porque elas impulsionam a gente a se sentir melhor. Qualquer que seja o resultado da nossa ação benéfica, não importa. Nós já somos beneficiados somente por aquilo que a gente faz por nós mesmos. Quando a gente ajuda o outro, a gente primeiro está produzindo na gente uma nova forma mais pacífica, mais benéfica, mais ativa para fazer o bem. E isso daí está transformando não a realidade do outro, mas está transformando a nossa realidade em um nível físico, porque o nosso corpo está sendo reprogramado, o nosso cérebro, e em um nível emocional, porque a gente está produzindo emoções positivas, e se você quiser pensar até num nível espiritual, se é que você acredita nessa esfera da vida. Mas não acredita em mim não, faz um teste, se programa e tira um tempinho para você fazer alguma
atitude positiva. Visitar alguém que está doente. E não precisa ser só com uma ação no sentido de dinheiro ou contribuição física, não. Se programa para dar um sorriso, ter uma conversa, levar uma palavra pacífica, construtiva para alguém, e você vai ver a resposta que o seu corpo vai ter e que o seu sistema emocional vai te dar. No dia que você fizer isso, percebe como você se sente e depois você me conta. Imagina se cada um de nós decide ser um amplificador do bem. Imagina como seria a nossa sociedade se cada um de nós assumisse esse compromisso de viralizar o bem. Pensa bem, hein? Eu topo, e você? Se sim, me encontra aqui no próximo episódio.